estudante, tudo bem? Como é que você está? Eu sou a professora Caroline e estou aqui com você no primeiro ano na aula de Sociologia. Você está se cuidando bem? Falando em cuidado, também cuide da presença, responda a atividade lá no Classroom para você ter a sua presença garantida. Então vamos para mais uma aula de Sociologia? Vem comigo. Nesta aula, retomaremos os principais conteúdos vistos até agora, contexto social da modernidade, lei dos 3 estados e teoria sociológica de Émile Durkheim. Pois é, pessoal, mais um trimestre chegando ao final e hoje a gente vai revisar todo o conteúdo que a gente já viu durante esses meses. Vamos lá? Vamos relembrar o conteúdo? Retomando o contexto do início da Idade Moderna. É um período marcado por revoluções científicas e revoluções da modernidade. Novos problemas sociais se configuravam na Europa durante o século XIX. Então, esse momento é um momento muito especial para a sociologia, porque quando essa ciência nasce. E esse nascimento da sociologia, ele tem a ver com o período em que ela estava. As pessoas estavam vivendo um certo período histórico, um certo contexto de muitas transformações. Vocês lembram quais são? Vamos ver? Vem comigo. Revoluções científicas, movimento que iniciou a partir do século XVI com a supervalorização do pensamento racional e científico. Entre os séculos XVI e XVIII, a ciência desenvolveu-se como um conhecimento com aplicação técnica e formulação teórica. Um importante momento da revolução científica foi o renascentismo. Gente, a sociologia, o nome sociologia vem de ciência da sociedade. Nem sempre as ciências existiram. As ciências, elas nascem na Idade Moderna, a partir das revoluções científicas. Vamos ver a imagem do slide? Essa imagem mostra uma das invenções, o Galileu, esse barbudo simpático, mostrando uma das suas invenções, o telescópio. Esse conhecimento científico racional surge na Idade Moderna. Quando movimentos artísticos como o renascentismo, que agora trazem o homem como centro da humanidade e o pensamento racional como a forma de conhecer o mundo vem à tona e se torna a principal forma de conhecimento. Então essas foram as contribuições das revoluções científicas, quando surgiram as ciências e dentre elas a sociologia. Revoluções da modernidade. A Revolução Industrial do século XVIII a XIX transformou o modo de produzir, modificando a maneira de as pessoas se relacionarem. Com inovações tecnológicas, acumulação de capital pela burguesia, domínio inglês sobre o comércio mundial e mão de obra para as cidades, a sociedade se transformou. Então, pessoal, vamos lembrar, a Revolução Industrial, ela foi um marco para a transformação do mundo. A Idade Média, que veio antes da Idade Moderna, durou cerca de 10 séculos, 1000 anos. A Idade Moderna ela tem mais ou menos 200 anos. Imagina mudar a sociedade que hoje a gente vive completamente. Será que é possível? Naquele período, eles transformaram uma sociedade que havia vivido, percorrido um tempo 5 vezes maior do que a gente vive. E eles transformaram absolutamente, e a Revolução Industrial foi essencial, porque mudou a forma do homem se relacionar com a natureza, a forma como as pessoas se relacionavam, onde as pessoas iam viver, como as pessoas iriam produzir a sua sobrevivência. Então, todas essas transformações vieram da Revolução Industrial. Aqui um lembrete, se você ainda tem dificuldade com números romanos e entender as datas que fazem parte desses séculos, aqui em especial século XVIII ao século XIX, dá uma estudada, dá uma pesquisada depois quando acabar a aula, que isso vai ser bem importante para você ter uma localização temporal. Vamos para a próxima revolução? Revolução Francesa faz parte das revoluções da modernidade. Tem seus ideais no lema liberdade, igualdade, fraternidade. Já ouviu falar sobre esse lema? Com ela surgiram novas hierarquias sociais, justificadas a partir da razão social. As ciências sociais se construíram no auge da modernidade para explicar por que e quais características das sociedades mudam e permanecem. A Revolução Industrial mudou o trabalho, mudou o lugar onde as pessoas viviam. O mundo deixou de ser rural e passou a ser urbano. A Revolução Francesa mudou o pensamento. Agora, ideias de liberdade, igualdade e fraternidade começavam a ganhar espaço na sociedade. Antes que vivia sobre um mundo sem muita liberdade de expressão, sem a ideia de um indivíduo com vontades, com direitos,
Todas essas ideias surgiram na nossa sociedade a partir da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa mudou a Revolução Francesa mudou o modo como as pessoas se entendiam, como elas entendiam a sociedade, como elas entendiam a política. E nesse período de transformação, a sociologia surge como a ciência responsável por entender todas essas transformações, a partir não de uma explicação sobrenatural, mas de uma explicação religiosa. Vamos para o primeiro quiz. O início da modernidade é marcado por importantes revoluções. São elas, letra A, revoluções científicas, Revolução Industrial e Francesa, letra B, Revolução Teológica, Industrial e Moderna, ou letra C, Revolução Rural, Francesa e Industrial. Copiem a questão e a alternativa correta no seu caderno, um tempo para vocês. Então, já copiaram? Quem ainda não pegou o caderno, pega o seu caderno, seu material de estudos e vamos fazer a correção. A correta é a letra A. O início da modernidade é marcado por importantes revoluções. São elas, revoluções científicas, Revolução Industrial, Revolução Francesa. Pessoal, revolução é um momento histórico em que há uma transformação completa da sociedade. Pensa na sua casa. Quando você muda a cor da parede, a cor da cortina, você está fazendo uma reforma. Você não está alterando a sua casa, fazendo grandes alterações. Uma revolução é quando você derruba a sua casa e constrói uma nova. Foi isso que aconteceu na sociedade naquele momento. Todas as ideias que eram chaves centrais naquela sociedade, o mundo feudal, a monarquia, as explicações teológicas, deixaram de existir. A sociedade se transformou completamente como consequência dessas três importantes revoluções. Problemas sociais do século XIX. A Idade Moderna, uma profunda transformação social, trouxe um cenário de desemprego e miséria para a maior parte da população. As principais consequências sociais foram o crescimento da desigualdade e a intensificação do conflito entre classes. Gente, houve uma transformação completa da sociedade. As pessoas saíram do meio rural, pela política chamada de cercamento, onde houve uma expulsão dessa população e todas elas tiveram que ir para a cidade. Havia estrutura para receber todas essas pessoas? Havia empregos para todas essas pessoas? Alimentação? Como essas pessoas iam se manter? Então, essa grande e brusca transformação trouxe novas questões, novos problemas e muito ligado à questão das desigualdades sociais. Observem essa gravura, que é lá do século XIX, retrata um pedaço de uma cidade lá da Inglaterra. Veja a condição de pobreza daquelas pessoas que moravam lá. Todas tiveram que se deslocar ao mesmo tempo do campo para a cidade. E isso gerou grandes problemas, um novo contexto de sociedade. Outra questão era o trabalho nas fábricas. Era comum que crianças trabalhassem nas fábricas. Aqui na imagem são as crianças que trabalhavam dentro das minas de carvão, mas também nas outras aulas tem um relato de crianças que trabalhavam nas fábricas, nas indústrias, e inclusive órfãos que eram contratados pelos donos das indústrias para servirem de mão de obra. Viu como novos problemas se configuraram? A sociedade levantou bandeiras da igualdade, liberdade e modernidade, mas entre a ideia e a prática ainda havia uma grande distância. Vamos para o quiz 2? Então, pega a sua caneta para copiar. Sobre o contexto social da Europa no século XIX, podemos afirmar: letra A. Houve poucas mudanças, pois a sociedade se manteve feudal e rural. Letra B. Houve grandes mudanças, pois a sociedade tornou-se urbana e novas desigualdades surgiram. Copie o enunciado e a questão correta no caderno. Vamos corrigir, vamos ver quem acertou, quem está respondendo, participando do chat, quem está vendo no YouTube, quem está vendo na televisão. Vamos lá? Resposta correta, letra B. Sobre o contexto social da Europa no século XIX, podemos afirmar que houve grandes mudanças, pois a sociedade tornou-se urbana e novas desigualdades surgiram. Lembra as revoluções científica, francesa, industrial e novos problemas causados por essa grande transformação. Então, novos problemas surgiram e novas desigualdades.
Agora nós vamos falar desse maravilhoso Augusto Comte, um filósofo que não se contentou com o que a filosofia trazia para ele. Ele foi buscar uma ciência pura, que chegasse a uma verdade absoluta, porque ele começou a se sentir incomodado com o fato de que a filosofia sempre chegava a um ponto em que se pode questionar. E ele queria chegar a uma ciência que não houvesse mais questionamentos, que a gente chegasse à verdade absoluta. Vamos ler um pouco sobre ele? Criado a Lei dos Três Estados, criada pelo pensador francês Auguste Comte, que viveu de 1798 a 1857 em seu curso de Filosofia Positiva em 1839. Então nós vamos falar sobre a principal ideia do Auguste Comte, chamada Lei dos Três Estados. Vamos voltar para o slide? Como positivista, ele acreditava que a ciência deveria organizar a ordem social. Ele criou o nome sociologia e queria que ela estudasse os movimentos da sociedade no passado para entender o presente e imaginar o futuro. Então, Comte é o criador do positivismo. Ele vai reunir o que há de mais científico, segundo ele, mais racional nas ciências já existentes, como matemática, física, química, e vai criar o positivismo. Nisso ele fala da necessidade de que deve haver uma ciência para estudar a sociedade. A biologia estuda os seres vivos, a física a matéria, e quem vai estudar a sociedade? Para o Comte é a sociologia, mas veja, ele não cria a ciência, o método, como a sociologia pesquisa, ele dá a ideia, ele cria o nome, sociologia, porque para ele a ciência é a maneira mais eficaz de eu entender o mundo, de eu entender o passado, entender o presente e poder prever o futuro. E para essa teoria positivista, dessa capacidade da ciência entender, compreender a sociedade, ele cria essa lei dos três estados, para falar da evolução do conhecimento e da evolução das sociedades. Vamos ver um pouco mais? A partir de um pensamento evolucionista social, elaborou a lei dos três estados da história. Ela se refere à evolução social, política e de conhecimento humano, que pressupõe a ideia de progresso em etapas universais. Então, o Comte, ele acreditava que toda a sociedade passava por uma evolução. Todos os países, todas as culturas passavam por o mesmo estágio de evolução, que ia do menos evoluído para o mais evoluído. Comte era europeu. Qual povo você acha que ele acreditava ser o mais evoluído? As populações, a cultura europeia, a sua própria cultura. E para criar essa teoria sobre a evolução, ele criou essa lei dos três estados, ou lei dos três estágios, que fala sobre a evolução da sociedade e a evolução do conhecimento, indo do menos racional, do mais simples, para o mais racional, mais complexo. Vamos ver as três fases. As três fases ou estágios são teológico, que é uma explicação sobrenatural, é característica das sociedades, como ele chamava, primitiva, hoje a gente não usa mais esse termo. Metafísico, meta quer dizer além da matéria, então é o sobrenatural, são as explicações sobrenaturais. É um período de saída do mundo teológico, absolutamente explicações sobrenaturais, para o mundo racional. Então o mundo metafísico está nesse período de transição. E a última fase, o estado positivo, que é o conhecimento científico, e o último estágio da evolução mental da razão humana. Então veja, para o Comte, as sociedades evoluem, e essa evolução é medida pelo tipo de conhecimento que essa sociedade tem. Essa sociedade conhece o mundo através do sobrenatural, da explicação mística sobrenatural, ou essa sociedade entende o mundo através da razão? Pensa lá na Idade Média, eles viveram um momento de peste, de pandemia como nós estamos vivendo, mas não havia ciência. A explicação sobre aquilo era sobrenatural. E hoje a nossa sociedade, como nós explicamos essa pandemia? Apenas através do sobrenatural? Não. Nós temos a questão da vacina, da medicina, da ciência. Vamos para mais uma atividade. Lembrando, se tiver dificuldade, tiver com dúvida, converse com o seu professor, entre em contato com a sua escola, tá? Para você poder ir se aprofundando melhor nesses conteúdos. Sobre a lei dos três estados de Auguste Comte, é correto afirmar: letra A, é uma teoria sobre a evolução da sociedade em três estados, teológico, metafísico e positivo. Ou letra B,
é uma teoria sobre a diversidade cultural com uma explicação sobrenatural sobre os fenômenos. Copie no caderno o enunciado e a alternativa correta que nós vamos corrigir daqui a pouquinho. Vamos ver quem acertou? Alternativa correta, letra A. É uma teoria sobre a evolução das sociedades em 3 estados. Vamos continuar sobre o Comte e o positivismo. Vejam como a sociologia está na nossa vida. O positivismo é um método de explicação da sociedade criado por Comte. Como eu falei, ele usa as ideias das ciências da natureza, física, química, matemática, para explicar a sociedade. O positivismo, ele tem essa ideia de encontrar a explicação mais racional, mais científica para antecipar os problemas sociais. Então, é para poder prever os problemas e conseguir dar a solução para os problemas. Outra ideia muito importante do positivismo é a ideia de ordem e progresso. Já ouviu essa frase em algum lugar? O positivismo influenciou muito a formação da nossa república. Inclusive, é esse lema positivista que está na frase da nossa bandeira. A ideia de que, havendo ordens, nós vamos para o progresso. Progresso, que na ideia do Comte, é um progresso evolucionista, que as sociedades vão evoluir rumo ao progresso, que é consequências, de acordo com o Comte, com a idade moderna, com a industrialização. A sociedade moderna industrial vai nos levar ao progresso. Vamos para mais uma atividade agora da UEL de 2016. A ordem e o progresso constituem partes fundamentais da sociologia de Augusto Comte. Com base nas ideias comtianas, assinale a alternativa correta. Então agora copiem a alternativa correta no caderno. Vamos corrigir a atividade, vamos ver quem acertou a questão de sociologia. Questão correta, letra A. A ordem social ocorre de acordo com as leis da natureza e os problemas podem ser corrigidos pela razão humana. Gente, positivismo, ordem e progresso, ordem da racionalidade, da ciência e o progresso. Por isso que o Comte é positivo, a gente pode falar, porque ele acredita que a sociedade vai progredir através da ciência. Outro cara muito importante que todos nós temos que conhecer e você vai com certeza imprimir e colocar uma foto dele do lado da sua cama e agradecê-lo por ter fundado a sociologia, é esse simpático sociólogo francês chamado Émile Durkheim. O Comte cria o nome sociologia e o Durkheim cria a ciência em si. O que a sociologia vai estudar? Como a sociologia vai estudar? Todas essas foram questões elaboradas pelo Durkheim. Então, Durkheim é o primeiro pai, o primeiro criador, o primeiro sociólogo, o primeiro criador da sociologia. Então, ele vai elaborar um método, como a sociologia vai estudar, e um objeto de estudo, o que a sociologia vai estudar. O Durkheim fala que a sociologia ela tem que estudar os fenômenos sociais, tudo aquilo que é coletivo. Pensa, eu vou aprender um jogo. Eu não vou me importar com a opinião do meu amigo sobre o jogo. Eu vou aprender o quê? As regras do jogo. Aquele conhecimento que vale para todos os participantes do jogo. Esses são, levando da esfera do jogo, esse exemplo do jogo para a sociedade, os fenômenos sociais, os conhecimentos que todos nós compartilhamos, as regras que todos nós compartilhamos por viver em sociedade e que nós aprendemos como? Durante a socialização e reproduzimos muitas vezes sem nem mesmo dar conta. Por exemplo, a linguagem. Por que mesa chama mesa? Quem convive com criança tem essa dúvida. Você sabe? Não, mas todo mundo chama de mesa. Isso faz parte do fenômeno da linguagem, um fenômeno coletivo que todo mundo compartilha para poder viver. Então, a linguagem é uma dessas regras. O Durkheim, ele é positivista, então ele vai na onda do Comte de ordem e progresso, lembra Durkheim, #paz, e acredita que a sociedade deve estar em harmonia. Vamos ver algumas das suas ideias principais. Conceito de anomia. O Durkheim acredita em ordem, acredita em progresso, mas a sociedade sempre vai estar em ordem e progresso? Não. O próprio período que o Durkheim viveu, Primeira Guerra Mundial, e tinha acabado de acontecer a Revolução Francesa, eram períodos em que a harmonia não estava lá muito bem. Então, ele vai explicar esses momentos de falta de ordem e ele chama de anomia. A palavra anomia vem de a, que significa não, e nomia, que significa regras. Então, é a falta de regras, não ter regras. A anomia para o Durkheim é como uma doença da sociedade.
Porque quando há uma doença em uma parte da sociedade, a sociedade toda pode ser comprometida. Então, se uma instituição social, que é quem forma o cidadão, não funciona, toda a sociedade pode se comprometer. Lembra as instituições? Família, governo. Então, a anomia é essa doença. E a moral é o que vai resolver a anomia. É a nossa noção de dever, a nossa noção de obrigação. É quando a gente cumpre todas essas regras que fazem parte da sociedade e a gente consegue se integrar. A moral é quem vai levar com que todos se comportem da mesma maneira, gerando integração, gerando a ordem da sociedade. E vamos para mais uma atividade. Durkheim foi o primeiro sociólogo a criar um método de estudo e definir o que essa ciência estudaria. Marque a alternativa correta sobre os conceitos de anomia e moral. Copiem a alternativa correta e o enunciado no seu caderno. Um tempo para vocês. Vamos ver quem acertou essa questão. A alternativa correta é a letra C. Anomia, falta de regras e moral são essas normas e obrigações. Outro conceito importante é a ideia de função. Durkheim sempre compara a sociedade ao corpo humano. Tudo no corpo tem uma função, tudo na sociedade tem uma função, que é fazer a sociedade funcionar. Então, tudo está interligado. Essa é a ideia do Durkheim sobre função. Que um depende do outro, porque cada um é necessário em sua função, mas um depende da outra, uma instituição depende da outra para o todo funcionar. Outro conceito importante é o conceito de coesão. A ideia lá de português, coesão textual, ter uma unidade. Coesão textual é a necessidade da sociedade ter um vínculo, uma consciência comum. A ideia de que eu preciso estar integrado, que todos precisamos estar integrados. E isso vem a partir no momento em que a gente compartilha ideias, crenças, sentimentos. E vamos para mais um quiz para rever. Para a sociedade, para a sociologia, entender a vida em sociedade, Durkheim elaborou os conceitos de função e coesão. Sobre esses conceitos é correto afirmar, copie o enunciado e a alternativa correta. Vamos ver quem acertou. Letra A, tudo na sociedade tem uma função e a sociedade deve estar coesa, integrada. Outro conceito importante, o conceito de fato social. Acabei de falar da linguagem. Por que a mesa chama mesa? Porque todos nós chamamos aquele objeto de um mesmo nome para a gente poder se comunicar. Então, o fato social é o que o Durkheim define, que é o que a sociologia vai estudar. Eles são maneiras de sentir, de pensar e de agir compartilhados por todos. E tem 3 características. É coercitivo, obrigatório, é exterior, não depende da vontade individual e é geral. Veja, você não escolhe se vai chamar esse objeto de mesa ou não. Você pode aprender outras linguagens, mas você vai chamar de mesa. Independente da sua vontade, ele é exterior a você e ele é geral. Toda a sociedade usa a linguagem. Por isso que a linguagem é um bom exemplo de um fato social, além da moda e do matrimônio. E vamos rever agora esse conceito tão importante. De acordo com Durkheim, os fatos sociais são características que constroem o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são, marque a alternativa correta no seu caderno. Então vamos para a revisão. Os fatos sociais têm 3 características: exteriores, coercitivos, obrigatórios e gerais, generalizados. Toda a sociedade é igual? Não, Durkheim percebe que há 2 tipos de sociedade, uma mais rural e a outra mais industrial. A mais rural é a sociedade que é unida, integrada, porque ele chama de solidariedade mecânica, seriam as mais simples. Nessa ideia de solidariedade mecânica, as pessoas são mais parecidas. O que integra, une as pessoas são as suas semelhanças. Todas estão de acordo com um padrão. Por isso que a religião é um bom exemplo de solidariedade mecânica. As pessoas compartilham as mesmas ideias e por isso se integram. E vamos de atividade agora para completar. Leia os seguintes trechos relacionados com a teoria de Durkheim e assinale a opção que os completa correta e respectivamente. Então, você vai copiar agora esse enunciado e depois completar de acordo com as alternativas que vão aparecer. Um tempo para vocês responderem. Então vamos relembrar solidariedade mecânica das sociedades pré-industriais.
como você completou de acordo com essas alternativas, quais se encaixam corretamente com a frase, letra A. A solidariedade mecânica prevalece nas sociedades primitivas, lembrando que hoje não usamos mais esse termo. A solidariedade social é um fenômeno moral, são de ideias, conhecimentos compartilhados. Entender os conteúdos gerais é muita coisa, né? Mas reveja essa aula, veja no YouTube, se você está vendo na Aula Paraná, na televisão, tire dúvidas com seus professores. E a compreensão desses temas é muito importante para a reflexão sobre a vida em sociedade. Essas são as nossas referências e espero vocês no nosso terceiro trimestre de Sociologia. Até mais!